Gente, nós estamos aí com a série chamada Foco no Propósito e a gente na segunda compartilhou o primeiro episódio que foi conhecendo o meu propósito. E a gente aprendeu junto a como conhecer o propósito de Deus, ouvindo a voz de Deus. A gente compartilhou sobre o relato bíblico em Atos capítulo 9 sobre a história da conversão de Saulo ali no caminho de Damasco. A gente viu e leu na Bíblia como foi importante a voz do Senhor para trazer o propósito e a clareza do propósito na vida de Saulo. Saulo descobriu ali o seu propósito de vida. Saulo ali pôde ser alinhado por Deus sobre o seu propósito. Ele achava que estava vivendo o objetivo da sua vida, mas fazendo algo que não era de Deus para ele. E aí naquele dia ali uma forte luz brilhou. Saulo caiu por terra, não caiu do cavalo, porque ele não estava em cavalo algum, ele caiu por terra, de joelhos, prostrado no chão, e uma voz poderosa veio sobre ele, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ou seja, a voz de Deus está dizendo: por que você está fazendo isso? Você não foi chamado para fazer isso. Você está vivendo fora do seu propósito, você está vivendo longe dos seus objetivos. E a gente compartilhou que quem não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. Então Saulo estava vivendo em qualquer lugar, não era o lugar de Deus para ele. Assim como muitas pessoas hoje talvez estejam vivendo em qualquer lugar, não no lugar que Deus quer, fazendo os planos de Deus acontecer. Mas sempre é tempo de a gente descobrir o nosso propósito, sempre é tempo de a gente despertar o nosso coração para um plano e um projeto que Deus tem para realizar na nossa vida. E nós precisamos ser meros instrumentos nas mãos do Senhor. Deixar Deus fazer, deixar Deus nos conduzir. Mas para isso a gente precisa aprender a ouvir a voz de Deus. Aquela voz em Atos capítulo 9 foi um divisor de águas na vida do Saulo, na vida de Paulo. Assim também será e na minha e na sua vida. A voz de Deus sempre é um divisor de águas, sempre nos traz mudança, nos traz transformação, nos traz renovo. E Deus ainda continua falando hoje com você. Deus continua falando hoje com todas as pessoas. A voz de Deus é algo poderoso para nos alinhar no propósito e na vontade que Ele tem para nossas vidas. Então a gente precisa aprender a ouvir a voz de Deus. A gente ouve a voz de Deus lendo as Escrituras, a gente ouve a voz de Deus orando, buscando o Senhor no nosso secreto, no nosso íntimo ou na igreja, no culto. A gente ouve a voz de Deus também através de pessoas, pregações, pessoas que convivem conosco, falam conosco. Deus também usa para falar. E a gente também ouve a voz de Deus nas circunstâncias ao nosso redor, nas coisas que nos acontecem. A gente precisa ouvir a voz de Deus. Até no silêncio a gente ouve a voz de Deus. Porém, nós precisamos calar as vozes estranhas. E aí a gente consegue ouvir a voz de Deus. Naquele dia ali, Saulo, ele precisou calar as vozes estranhas da sua vida para ele ouvir a voz de Deus. O que Deus quer com você? O que Deus quer para você? Esse é o tempo oportuno para você descobrir o propósito de Deus na sua vida. Porque o propósito é o objetivo e fará todo sentido da sua vida. Quantas pessoas não vivem uma vida sem sentido, não vivem uma vida perdida, não estão perdidas nessa vida, ou até desejam não mais ter a sua própria vida por falta de propósito, por falta de objetivo, por falta de sentido. Mas é em Deus que você descobre, é em Deus que você alinha a sua existência, é em Deus que você traz, sentido para a sua vida. E ali o texto diz que a voz do Senhor, Saulo disse assim: quem fala comigo? Jesus disse: sou eu, a quem você me persegue. Levante-se, entre na cidade, lá te dirão o que você deve fazer. Ou seja, lá você vai descobrir o seu propósito. Eu vou dizer qual é o plano que eu tenho para a sua vida. Assim será também sobre a sua vida. Eu quero profetizar que nesta semana a voz de Deus estará fortemente falando ao teu coração e à tua mente. Você vai ouvir de Deus aquilo que Ele tem para você. Mas esteja sensível, preste atenção na voz de Deus, no que Deus anda falando, no que Deus quer falar ao teu coração. Então, ao ouvir isso, a segunda realidade é que nós vamos ter que superar a desmotivação. Porque o texto continua aqui, eu quero continuar esse texto de Atos capítulo 9, que ele é muito rico para essa temática de foco no propósito.
O texto vai dizer que no verso 7 do capítulo 9, os companheiros que estavam ali com Saulo também pararam emudecidos. Eles ficaram mudos diante da voz. Diante da voz de Deus, todas as outras vozes têm que se calar. Diante da voz poderosa do Senhor, as vozes estranhas precisam se calar na sua vida. Porque a voz poderosa do Senhor é a voz que tem poder de mudar as circunstâncias e realidade da sua existência. Então o texto diz que eles ficaram emudecidos ouvindo a voz que dizia: Saulo, por que estás fazendo isso? É a voz de Deus para você. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, não podia mais ver nada, e guiando-o pela mão levaram para Damasco. Esteve ele 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nada bebeu. Preste atenção, porque após ouvir a voz de Deus, após ouvir o que Deus quer, após a gente viver uma experiência com Deus, após a gente viver essa experiência transformadora, um divisor de águas na nossa vida, pode haver momentos, pode vir a ter um momento de dificuldade, ter um momento em que a gente vai enfrentar uma circunstância difícil, um momento em que a gente talvez vai ficar até sem enxergar direito as coisas da nossa vida, um momento em que a gente vai ficar, parece que está perdido, e aí vem a dificuldade, aí vem a circunstância difícil. O texto diz que ele ficou sem ver 3 dias, ele ficou sem contemplar 3 dias, nada comeu, nada bebeu, como se tivesse recluso dentro de um lugar, dentro de uma casa, e ali possivelmente vivendo muitos conflitos, muitos confrontos sobre ele mesmo, sobre o que ele andava fazendo, aonde ele estava, e possivelmente, dentro dele possa ter havido uma guerra, uma luta sobre o que será, como será. O texto diz que, ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e aí o Senhor usa como instrumento Ananias. Disse o Senhor numa visão, Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: vai à rua direita, na casa de Judas, procura por um homem chamado Saulo, pois ele está lá. E viu, então Ananias foi e viu ali ele na casa de Judas, entrou e impôs-lhes as mãos para que recuperasse a visão. E aí, verso 3, Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males, quantas coisas ruins ele já fez, e quantas coisas danosas esse homem já cometeu. Mas o Senhor disse no verso 15: vai, porque esse é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante a terra. Uau! Um instrumento escolhido. Assim é você também, um instrumento escolhido por Deus. Um instrumento escolhido por Deus. Mas você precisa estar no propósito de Deus para a sua vida. Você precisa deixar que Deus te use como instrumento escolhido nas mãos dele. E a glória será dele. E o brilho vai resplandecer, mas você vai dar glórias para ele. Então supere a desmotivação. Supere tudo que venha para desmotivar você. Saulo precisou superar aquele tempo de conflito sem enxergar nada. Precisou superar um tempo de desmotivação, talvez, daquilo que ele andava fazendo. E que ele descobriu que não era nada disso que é o seu propósito, o seu objetivo de vida. Tem circunstâncias que vai nos levar assim a entender. A gente vinha fazendo algo e de repente a gente percebe que não era nada disso que a gente deveria estar fazendo, não era nada disso o objetivo da nossa vida, porque de tantas coisas que a gente conquista, corre atrás, que a gente vai e tenta conquistar, a gente vai ver que essas coisas não nos preenchem, essas coisas não trazem sentido para a nossa vida. Então, lembre-se do seu propósito nos momentos de desmotivação. Lembre-se do seu propósito nos momentos de desmotivação. A desmotivação é um problema que afeta diretamente nosso sentido de vida. A desmotivação é um problema que afeta diretamente o nosso propósito, nosso objetivo, a vontade de Deus para a nossa vida. Algumas pessoas ainda acreditam que a estrada que dá êxito, a estrada da conquista, a estrada do sucesso, é uma linha reta ascendente. Do ponto A ao ponto B, você vai seguindo uma linha reta, sempre ascendente de crescimento. No entanto, é importante ressaltar que essa linha, ela não é reta, essa estrada ela não é reta, essa estrada ela tem obstáculos, essa estrada ela tem curvas, essa estrada ela tem altos e baixos, por isso algumas
diferenças entre aquilo que nós imaginamos, que sonhamos e as realidades presentes. Isso pode conduzir as pessoas a um momento de desânimo. Quantas pessoas não estão desanimadas hoje, não estão desmotivadas hoje? Você talvez conheça alguém assim, talvez perto de você tenha alguém que está desmotivado, tem alguém que está desanimado. Na verdade, é muito comum que isso aconteça. E nesses momentos, porém, lembre-se do seu propósito, ou seja, dos motivos pelos quais você está fazendo o que está fazendo. Lembre-se dos objetivos, dos motivos pelos quais você está fazendo o que está fazendo. Os momentos de desmotivação, ele precisa ser superado com a sua certeza no seu coração, com a certeza do seu chamado, com a certeza do seu propósito, com a certeza dos planos de Deus para você. Lembre-se disso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Uma das definições para motivação é a ação direcionada a um objetivo. É um motivo para uma ação. Motivação é um motivo para uma ação. E você precisa trazer à sua memória, ao seu coração, um motivo para a sua ação. Logo, desmotivação é não agir por não possuir um alvo. É você deixar de lado o motivo para a sua ação. Então, as pessoas desmotivadas abandonaram o motivo que o fazia fazer o que estava fazendo. Deixaram de lado a razão de fazer o que estavam fazendo. Quando se esquece da razão de fazer o que estava fazendo, a desmotivação ela vai tomar o seu coração. Então, infelizmente, os desmotivados acabam abandonando a fé. Infelizmente, os desmotivados acabam abandonando a fé. Faz sentido para você? Faz sentido para você? Não? Você conhece alguém que está vivendo desmotivado? Compartilha, escreve aí agora, eu conheço. Ou até você mesmo, se é você que está aqui nessa transmissão ao vivo aqui, você pode aí escrever, eu estou desmotivado. Olha o que diz aqui em 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns esfriarão na fé, desmotivarão da fé por obedecer a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Uau, preste atenção aqui nessa palavra de Deus para o teu coração. Cauterizado a própria consciência, ou seja, por vozes de engano, vozes estranhas, a consciência ela fica dura, ela fica cauterizada em uma mentira. Uma mentira se torna uma verdade e isso vai gerar uma desmotivação. Quantas pessoas não estão desmotivadas, ou seja, abandonaram o motivo da sua ação, o motivo que te fazia evangelizar, o motivo que te fazia a congregar, o motivo que te fazia a liderar, o motivo que te fazia a evangelizar, o motivo que te fazia a servir, o motivo que te fazia a dedicar a sua vida ao reino de Deus. Abandonar o motivo por vozes estranhas, vozes de mentira, vozes de engano, e aí entraram numa desmotivação, ou seja, não existe mais um motivo para uma ação, e estão paralisados, ou seja, estão aí esfriando na fé, estão apostatando da fé, estão abandonando a fé. Mas eu quero declarar sobre você nesta semana um espírito de avivamento, eu quero declarar sobre você na semana a voz poderosa de Deus, trazendo você de volta ao caminho, alinhando você ao propósito de Deus. Eu quero profetizar sobre você na semana a voz de Deus te dando motivo, razões para você ter uma ação, para você ser um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Você precisa superar a desmotivação. Quem quer viver um propósito precisa vencer toda a desmotivação. Quem quer viver nos planos de Deus precisa aprender a superar as desmotivações, precisa aprender a superar as questões, as vozes estranhas, precisa aprender a superar os problemas, as curvas, os obstáculos na jornada, precisa aprender a superar toda a dificuldade que tenta te desmotivar e te paralisar. Quem quer viver os planos de Deus não pode ficar no caminho. Escreve aí agora no chat, eu não posso ficar no caminho. Escreve aí, eu não posso ficar no caminho.
Escreve aí agora, vai lá, diga assim: eu não posso ficar no caminho, eu preciso aprender a superar aquilo que vem para me desmotivar. Eu preciso aprender a superar aquilo que vem para me desmotivar. Eu preciso aprender a superar aquilo que vem para me desmotivar. A resiliência é uma chave muito pertinente, porque a resiliência é a capacidade de suportar o estresse, suportar a pressão, sem ocorrer ruptura nenhuma. O que é alguém resiliente? É alguém que tem a capacidade de suportar a pressão, suportar os obstáculos, suportar as dificuldades, sem mudança, sem haver ruptura nenhuma, sem ocorrer nenhuma transformação, nenhuma rachadura, sabe, nenhuma mudança na sua vida. É isso que nós precisamos, ser mais resilientes para vivermos os planos e os propósitos de Deus. Quem é chamado por Deus como instrumento precisa aprender a ser resiliente. Em nome de Jesus. Faz sentido para você? Amém? Então aqui nesse texto de Atos capítulo 9 a gente vai ver Paulo vivendo um tempo de desmotivação, ficou sem enxergar, irmãos, e não é fácil. Não é fácil você ter algo e perder algo. Não é fácil você ter algo e perder algo. Né? Então isso desmotiva, isso frustra, isso gera um impacto, né? Isso gera, sabe, uma decadência. Muitas pessoas que tinham algo, perderam algo, não souberam superar isso e estão perdidas, né? Se desviaram, estão afastadas, largaram o propósito de Deus, jogaram fora tudo aquilo que Deus queria fazer. Mas Saulo estava ali, teve que suportar 3 dias sem comer, sem beber, e Deus envia Ananias na direção dele, impõe as mãos, ora, profetiza, e Saulo volta a enxergar, mas volta a enxergar diferente. Volta a ter com uma visão nova, uma visão de plano, uma visão de propósito, uma visão de conquista. É isso que Deus quer fazer na sua vida também, uma visão de conquista, uma visão de propósito. Deus quer abrir a sua visão de forma diferente para você enxergar, e eu quero profetizar, Deus vai abrir a sua visão para você enxergar os planos dele ao seu respeito. Jeremias 29 vai dizer: eu que sei que planos tenho ao vosso respeito, planos de paz, não de mal, para fazer você prosperar e te dar o fim desejado. Deus vai abrir a sua visão, Deus vai abrir a sua visão nesses dias para você enxergar os planos dele, para você entender que essas vozes estranhas estão apenas roubando a sua motivação, o motivo da sua ação, que vai cair por terra essas vozes de engano, essas vozes estranhas nos seus ouvidos, vai cair por terra todos os planos do diabo sobre você e a sua casa. Você vai viver sim os planos de Deus, você vai viver como instrumento usado pelo Senhor para abençoar muitas vidas. Quem recebe aí, vai escrevendo aí: eu recebo em nome de Jesus. Eu recebo. Nós precisamos saber que Deus tem um plano e que nele existem promessas para nossas vidas. E isso precisa ser algo muito motivador. Qual é a sua maior motivação? É você saber que Deus tem planos com você. Qual é o maior motivo para a tua ação? É saber que Deus tem planos com você, é saber que Deus quer usar você, Deus está usando você como instrumento. Tá bom? Então supere a desmotivação. Como? Primeira coisa, saia da zona de conforto, decida sair dessa zona de conforto. Infelizmente, é extremamente comum vermos cristãos, vermos homens e mulheres de fé na zona de conforto. É extremamente comum nessa geração a gente ver pessoas que Deus tem tirado, sabe, de uma destruição, de uma ruína, tirado do mundo de pecado, do mundo de droga, do mundo de prostituição, e tem libertado essas pessoas, mas essas pessoas acabam que elas andam desmotivadas e são pegas em uma zona de conforto. Falo isso porque muitas vezes eu já conheci pessoas e por vezes eu já estive também nesse lugar de zona de conforto, e por vezes optei em ficar na minha, sabe? Ficar na minha tranquilidade. Eu não vou me envolver, eu não quero saber, eu vou ficar na minha. E quantas pessoas não pensam assim hoje, não afirmam isso para si mesmo? Vou ficar na minha, deixa eu no meu cantinho aqui, deixa eu nesse lugar de conforto, eu não quero mais me envolver, eu não quero mais saber de problema. E ao invés de estar ouvindo a voz poderosa de Deus, estão ouvindo a voz do conforto, a voz da paralisia, a voz da desmotivação, a voz do engano.
sabe, a voz da incredulidade, a voz, sabe, da solitude. Em nome de Jesus, todas essas vozes vão cair por terra no seu coração e na sua mente. A voz que vai prevalecer é a voz de Deus. A voz que vai prevalecer é a voz de Deus. Escreve aí agora, a voz que vai prevalecer é a voz de Deus. Escreve aí no chat. A voz que vai prevalecer é a voz de Deus. E ao ouvir a voz de Deus, você vai obedecer a voz de Deus. Obedeça a voz de Deus. Infelizmente, nossos olhos param de brilhar para o essencial quando nós ouvimos as vozes estranhas. Nossos olhos param de brilhar para o essencial, para aquilo que era paixão, para aquilo que era amor, quando a gente dá ouvido a vozes estranhas. Você não pode continuar ouvindo as vozes que não são de Deus para você. O que precisamos é entender que nós temos uma responsabilidade individual com a nossa caminhada cristã. Nós temos uma responsabilidade individual conosco mesmo nessa jornada. Se tem obstáculo, nós precisamos aprender a superar. Se tem curvas, nós precisamos aprender a manobrar a nossa vida e não sair do caminho, não escapar do caminho, não desviar do caminho. Ninguém irá buscar a Jesus por nós. Ninguém vai buscar Jesus por você. Ninguém poderá se dispor por você. Cada um de nós tem a sua responsabilidade. Cada um de nós tem o seu propósito. E você não pode esperar que alguém viva o seu propósito. Você que tem que viver o seu propósito, o seu plano com Deus. Nós temos que assumir essa responsabilidade de servir, de obedecer, de orar, de ler a palavra, de buscar ao Senhor, de estar cumprindo a vontade e o querer de Deus. Olha o que diz 2 Timóteo capítulo 1. Portanto, Deus não nos concedeu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Assim sendo, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, prisioneiro dele. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos pela causa do Evangelho conforme o poder de Deus. Lembre-se do chamado de Deus para a sua vida. Lembre-se do plano de Deus para você. Então, 3 atitudes para a gente viver o propósito, para a gente aprender a focar no propósito. Na segunda passada eu compartilhei que a primeira atitude é aprender a ouvir a voz de Deus. A segunda atitude é servir pessoas. Como eu posso descobrir o meu propósito? Ouvindo a voz de Deus, servindo pessoas. Como eu posso permanecer motivado no meu propósito? Ouvindo a voz de Deus, servindo pessoas. Faz sentido aí? Escreve aí agora. Servindo pessoas. Escreve aí, servindo pessoas. Para que eu possa superar a desmotivação, eu preciso ouvir a voz de Deus ao meu coração e eu preciso servir pessoas. Muitas vezes nós descobrimos nosso propósito quando servimos pessoas. Nós permanecemos motivados no nosso propósito quando servimos pessoas. Faz sentido para você? Faz sentido. Jesus mesmo disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E Jesus ensinou muito bem aos seus discípulos sobre o poder do serviço. Ele dizia, é melhor servir do que ser servido. É melhor você servir as pessoas do que ser servido. É melhor dar do que receber. Então Jesus ensinava que você quer se manter motivado, quer manter você um motivo para a atuação, continue servindo a Deus de todo o seu coração. Quer ter um motivo para a atuação? Continue servindo a Deus de todo o seu coração. Talvez o fato de você estar desmotivado é porque você perdeu o brilho nos seus olhos sobre o servir. Servir a Deus, servir ao reino, servir à igreja local, servir pessoas. Deus está falando no teu coração. Deus quer te usar como instrumento. Deus quer te usar como instrumento. E o instrumento, ele não toca para si mesmo, ele toca para o outro. Instrumento, ele não é feito para si mesmo, ele é feito para abençoar o outro. Então Deus quer te usar como instrumento na sua geração, mas você precisa superar a desmotivação. Então Deus nos chama para amar e cuidar de pessoas. Encontrar maneira de fazer isso pode nos levar a descobrir nossos dons, nossos talentos,
Ao servir os outros, você poderá encontrar o seu propósito, você poderá permanecer motivado no seu propósito, fazer a diferença no mundo, fazer a diferença no lugar que você está. É para isso que Deus te chamou, para você fazer a diferença. Lembra da passagem do bom samaritano? A Bíblia diz que um homem saiu de Jerusalém para Jericó, no meio do caminho foi pego por salteadores que saltearam ele, roubaram, bateram, deixaram ele quase morto no caminho. Está lá em Lucas, capítulo 15. E aí veio um sacerdote, desviou do caminho, veio um levita, desviou do caminho. Mas veio um homem improvável, chamado bom samaritano. E aí esse homem, ele pôde encontrar aí um motivo para a sua ação, ele pôde encontrar aí um propósito da sua vida. E a Bíblia diz que ele parou tudo que estava fazendo, ele se dedicou em cuidar, em servir aquela pessoa, investiu, colocou ele sobre o seu animal, levou para uma hospedaria, cuidou dele a noite toda, investiu o que ele tinha na direção de pessoas. Isso é alguém que descobre o seu propósito, isso é alguém que está motivado no seu propósito. Eu quero profetizar que esse Espírito também, ele vai tomar você nesses dias, ele vai avivar você nesses dias, ele vai fortalecer você nesses dias, de você entender que você tem planos, você tem propósito, Deus quer te usar nessa geração, mas você precisa vencer toda a desmotivação. Busque servir a Deus, servindo pessoas. Faça de todo o seu coração como se você estivesse fazendo para o Senhor. Isso confirmará o seu propósito, isso motivará você no seu propósito. Você recebe aí em nome de Jesus? Quem está recebendo aí de Deus essa palavra? Vai escrevendo aí, eu estou recebendo. Faz todo sentido, pastor, é isso mesmo que Deus está falando e quer fazer na minha vida. Então o texto vai dizer aqui em Atos capítulo 9, que Ananias vai lá, ora por Saulo, né? Porque Deus disse, ele é um instrumento escolhido para mim. Deus está dizendo para você hoje, escute a voz de Deus. Você é um instrumento escolhido nas mãos do Senhor. Eu quero que você confirme isso aí escrevendo agora no chat. Eu sou um instrumento escolhido nas mãos do Senhor. Eu sou um instrumento escolhido nas mãos do Senhor. Atos 9, verso 15. Eu sou um instrumento escolhido nas mãos do Senhor. Escreve aí. Eu sou um instrumento escolhido nas mãos do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero encerrar esse episódio trazendo ao teu coração essa certeza. Você tem um propósito de Deus, você tem um plano de Deus ao seu respeito, você tem um objetivo na sua vida, você não é um erro, você não é um acaso, você não é um fruto de pecado, você não nasceu para dar errado, você nasceu para dar certo, você tem um propósito, você tem um plano. E o que Deus mais quer é revelar esse plano, esse propósito para a sua vida. E a sua vida passar a fazer sentido. Então chega desse vazio, chega de você estar trilhando estradas como se tivesse perdido, sem ter rumo, sem ter direção. Deus quer te dar uma direção, Deus quer fazer acontecer os seus planos com você, com a sua casa, com a sua família, em nome de Jesus. Apenas se permita ouvir Deus e se permita superar toda a desmotivação. Continue firme. Foco no propósito, é isso que você precisa. Foco no propósito, sabe? Embaça todas as outras coisas da sua vida e prioriza o propósito de Deus. Vai dar certo. Porque Mateus 6:6, Jesus diz, aquele que busca em primeiro lugar o reino de Deus, ou seja, o propósito de Deus, o plano de Deus, as coisas de Deus. As demais coisas que você decide embaçar, elas serão acrescentadas na sua vida. Assim será. Assim é esse Deus a qual nós servimos. Amém? Glória a Deus. Eu quero agradecer demais a sua participação nesse episódio 2. A gente está encerrando aqui o episódio que veio com o tema Supere a Desmotivação. Em nome de Jesus, nós estamos na série Foco no Propósito. Próxima sexta, às 9 da manhã, a gente conclui essa série com algo para fechar com chave de ouro. Então, quero que você esteja aqui conosco. Se você não é inscrito ainda nesse canal, se inscreve agora, dá um like aí, ativa as notificações, faz parte dessa família você também.